Oi, pessoal, estamos começando mais um Rocast e o convidado de hoje, como sempre a gente faz aqui, vai ser apresentado pelo ChatGPT. E o que o ChatGPT falou dele? Que o convidado de hoje é aquele tipo de convidado que vive o que fala. Empresário à frente da Allrede TI5 e sócio da Ordigin, ele decidiu não aceitar a vida no modo automático. Transformou sua visão de mundo, assumiu o próprio chamado e hoje inspira milhares de pessoas a fazerem o mesmo, sair do caos, encontrar propósito e viver com liberdade. Ele acredita que não existe crescimento sem enfrentamento. Por isso, suas palavras carregam verdade, fé, coragem e direção. No digital, virou referência com frases curtas e profundas que fazem a gente parar para pensar. E na vida real, é um líder que constrói com base na ação e nos valores certos. No episódio de hoje, a gente recebe com muito carinho, antecipação, ansiedade, William Rezende. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Robertinha. E a pergunta que não quer calar. E o ChatGPT tá certo ou ele mentiu pra gente? Rapaz, escorreu uma lágrima aqui, mas eu acho que tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Fiquei curioso para saber o que ele ia falar de mim, mas eu tô satisfeito com a resposta. E o William pelo William, quem é? O William, antes de mais nada, com certeza um cara apaixonado por Jesus, encontrou felicidade e propósito dentro da família, pai de 3 filhos, esposo de uma mulher incrível, muito sábia, e um empreendedor cada vez mais forte, cada vez mais resiliente, mudou muito o conceito de uma jornada que tem frutificado bastante. Esse é o William Rezende. William, você é empresário desde quando? Eu sou empresário... Eu comecei a empreender ao final dos meus 17 anos. Você tá com 20 agora, então faz pouco tempo. 21. Não precisa ser tão... Hoje eu tô com 36, não, né? Mas já, assim, uma jornada bem longa já, né? Hoje a gente tá numa cidade que é assim, você cresce para passar no concurso e aí ter a vida calma e tranquila. Você foi na contramão, assim como eu também. Você é de Brasília também, né? Como eu. Sou mineiro, mas moro em Brasília já há muito tempo. E a gente é treinado, vamos dizer, adestrado a estudar para passar no concurso. Sim. Como é que foi dentro de casa você ir no viés totalmente contrário? Bom, na verdade, lá nos primórdios da minha juventude, eu, na verdade, cresci com pais empreendedores, né? Meu pai é comerciante, dono de uma mercearia, minha mãe cabeleireira, uma grande referência de servir para a comunidade dela. Então, acaba que eu cresci vendo eles empreenderem, né? Então, aos 17 anos, quando eu perco a minha mãe tragicamente depois de uma cirurgia, eu basicamente fiz aquilo pelo qual eu, de uma forma osmótica, aprendi. Né? Apesar de já cursando ali o 2º semestre da Faculdade de Ciência da Computação, porque, de fato, lá naquela época, sucesso estava muito ligado a você cursar uma faculdade, enfim, se tornar um profissional. Mas o rumo que a gente ganhou foi o do empreendedorismo, eu acredito que muito fruto de ter visto os meus pais como empreendedores. E a decisão? Você disse que foi quando, né, perdeu sua mãe. Mas tem um momento que a gente toma... Eu acredito muito que a gente empreende por 2 motivos. Tá. Ou para a gente se sustentar, ou para a gente fugir daquela vida que a gente não estava querendo. Foge do emprego, do chefe, ou porque precisa. Só que tem um segundo momento que é o seguinte. Cara, eu gosto disso. Eu vim na vida para fazer isso. Você teve esse momento? Eu vivo muito propósito. Eu não posso falar desse tema sem acreditar que eu vivi exatamente as experiências conforme eu deveria viver naquele momento. Mas, por outro lado, eu me vi compelido a trabalhar em virtude da necessidade, né? Porque eu acabara de perder minha mãe, que era o esteio da minha casa, era uma profissional que trazia, de fato, sustento para o nosso lar. Meu pai sempre colaborou, mas a gente já... faculdade não era barato naquela época, né? Em 2006, 2005, não era muito barato. Então, logo naquele momento, a gente se viu na necessidade de trabalhar. Por uma coincidência, mas eu chamo de Jesuicidência, eu tinha acabado de conhecer uma tecnologia numa viagem que nós fizemos em família. Por incrível que pareça, a primeira e a última viagem em família que nós fizemos junto com a minha mãe.
E eu conheci uma tecnologia chamada via rádio, de internet que trafegava pelo ar e você recebia por uma antena. E por conta dessa tecnologia eu decidi empreender. Era algo extremamente inovador, não existia case de sucesso, não tinha um YouTube para você entender e olhar e falar, cara, faz sentido, não faz? Era um mercado que não estava sendo medido ainda. Você não tinha um meme, né? No YouTube era facinho. No YouTube era facinho. Mas a necessidade impeliu para a gente acabar empreendendo, né? E, obviamente, a gente não faz curso de gestão, a gente não entende de pessoas, de financeiro, a gente começa mesmo como o empresário da vida real, né? A gente começa empreendendo na força da coragem mesmo. Você falou aí que começou no ambiente de internet via rádio. De internet via rádio. Seu primeiro negócio de internet via rádio. Meu primeiro negócio. Você não passou pela época do telefone discando, não, né? Do barulhinho. Passei enquanto cliente, né? Não é aquela raiva, Tinha que esperar o domingo para poder gastar só um pulso e ficar o dia todo na internet. Essa foi a dor que você queria resolver? Essa foi uma dor que eu queria resolver. E aí, quando você trouxe para cá, tecnologia ninguém conhece. Como é que você mostra que aquilo que você está trazendo, um menino, realmente é algo que você tem que comprar e que vai resolver o problema do cliente? Naquela época a gente tinha de fato uma dor, o mundo globalizando, as pessoas comprando computador, a gente tinha de fato essa questão da internet de escada, a gente estava entrando no ciclo da internet banda larga, e esse horizonte de oportunidade ele apareceu porque a gente morava numa cidade satélite, muito carente, então não era todo mundo que tinha acesso à banda larga tradicional e tudo mais, então a gente se viu talvez com essa oportunidade de empreender num ramo que tinha, de fato, uma demanda, né? A gente tinha uma dor para ser resolvida e acabamos por ser muito assertivos, porque o ramo de tecnologia, de fato, de telecomunicações são serviços básicos, essenciais, a gente acabou acertando a mão aí. E quanto tempo você ficou ali entre empreender na força e começar a ver que o negócio ia para frente? Porque hoje são... multi-empresário, multi-reuniões. Eu acho muito engraçado quando você fala que sua profissão é fazer reunião, né? Eu te entendo. Minha filha pergunta assim, mamãe, o que você faz o dia inteiro? Reunião. Ela, nossa, mas só reunião? Só reunião. Reunião não é trabalho. Ela ainda fala assim, reunião não é trabalho não, mamãe, é diversão. Quem dera. Nosso sonho, né? Mas quanto tempo do início até começar a ter sucesso ali? Roberto, eu diria que foram vários anos, tá? Muitos anos. Quando eu comecei minha carreira como profissional de TI ali, pela formação que eu tive entre empreender, eu acho que foram longos 10, 12 anos para começar a dar certo. Cara, eu acho fantástico isso que você fala, porque e a gente está num mundo que a internet é muito imediatista. Demais. E eu vejo empresários que estão começando do nosso lado, que estão com 1 ano, 2 anos de empresa, e já querem tirar férias de 60 dias na Maldivas e a empresa funcionar sozinho. Aí quando você vira e fala assim, não, são 10 anos, para começar a dar certo, aí a gente vai para o mundo de verdade. E, cara, eu preciso de ajuda de pessoas como você para colocar, assim, falar para o pessoal, não é do dia para a noite, você tem que ralar. E durante esses 10 anos aí que você foi ralando, quais aprendizados que você teve como empreendedor e gestor? Olha, eu digo para você que muito provavelmente, muito do que eu apliquei antes, eu só tive consciência agora muito recente. Alguns princípios que eu apliquei na minha jornada, que me fizeram dar certo, mas que só recentemente essas fichas caíram. Muito em virtude daquilo que eu fui ensinado de forma osmótica e tal, mas eu acredito que hoje, de fato, a curva de aprendizado ela tem que ser menor. Né? Porque de onde nós viemos, os desafios eram muito maiores. A gente brincou sobre o YouTube. Hoje em dia, o conhecimento está à sua disposição. Você não precisa pagar $1 milhão para o Flávio Augusto te mentorar, porque, cara, tem tanto conteúdo gratuito na internet que não é sobre motivacional, é sobre ativacional. É a sua capacidade de pegar aquilo que está sendo ensinado de graça e você aplicar na tua vida. Então, de fato, se eu demorei 12, 15 anos para dar certo, hoje é necessário que alguém dê certo, sim, com 2 anos, com 3 anos. Não quero dizer que ele vai estar maduro nesse trajeto, mas hoje é necessário que as pessoas absorvam esse tipo de conhecimento com muito mais velocidade, porque o mercado hoje ele é voraz, né? Não só o mercado de trabalho, mas o mercado do empreendedorismo. Os desafios que a gente carrega hoje são muito maiores. Então, eu diria que aprendizados que eu carreguei desde o meu início até hoje, ele de fato tem a capacidade de sintetizar isso num curto
prazo de aprendizado onde qualquer pessoa que colocar aquilo em prática, ele consegue ser bem-sucedido. Você falou 2 coisas que têm entendimentos distintos. Consegue dar certo e ser bem-sucedido. Tá. O que é dar certo e ser bem-sucedido pelo William aí? Eu acho que dar certo para muitos é ganhar dinheiro. Cara, comecei a ganhar dinheiro. Isso para muitos é o significado de dar certo. E eu dei certo com uma certa... num certo horizonte de tempo. Agora, depois que você ganha dinheiro, você descobre que não é sobre o dinheiro. Depois você vai descobrir que você tem que parar de correr atrás de dinheiro para correr atrás de outras coisas que de fato te levam para ser bem-sucedido. Para que de fato te levam para ser rico de verdade. Porque até certo ponto da jornada a gente não sabe. Mas muitas áreas da nossa vida pagam o preço pelo nosso sucesso. A família paga o preço, a tua saúde paga o preço, o tempo que não volta atrás paga o preço. E aí, até certo ponto, a gente descobre que, de fato, cara, agora eu preciso reequilibrar isso. E aí, essa conta, ela precisa ser resolvida o quanto antes, porque senão você nunca vai conseguir ser bem-sucedido. Teve uma pergunta que me fizeram na rede social, nem lembro qual era agora, falando sobre isso, sobre sucesso, o que tem além do sucesso e tudo mais. E me perguntaram, e é engraçado, né? Tem gente que vê seu vídeo na rede social e vai no seu WhatsApp para fazer a pergunta, né? Vai. A pessoa me perguntou assim, tá, mas como é que eu enxergo que não é tudo sobre dinheiro quando eu não tenho dinheiro? Uhum. E eu tô com essa pergunta até hoje na minha cabeça, porque, assim, hoje a gente gira no mundo que a referência de todo mundo é o ter, não o ser, e para ter você tem que fazer. E quando você não tem ainda... Como é que você vai abrir a cabeça e imaginar que não, o mais importante não é o dinheiro, é o que eu tenho aqui, é meu... Como é que você consegue ajudar nessa resposta? Porque eu tô lá na mensagem lá, não lida, esperando ter uma luz para responder, porque eu não consegui, de verdade. É por isso que eu digo que eu gostaria que, de fato, as pessoas tivessem acesso a poderem acordar um dia ricas o suficiente para comprar o que quiser. Para comprar o carro que quiser, a casa que quiser, fazer a viagem que quiser, para descobrir, só aí descobrir que não é sobre dinheiro. E, de fato, existe um abismo, porque, cara, é muito fácil para você falar porque você tem dinheiro. Agora, a questão é que depois que você descobre como funciona o jogo, cara, é impossível você dar ao dinheiro o mérito e a prioridade que ele não merece. Porque o dinheiro é meio. Só que, Roberta, as pessoas romantizam demais o ser rico, romantizam demais o ter condição financeira. As pessoas hoje, elas só querem ser ricas, mas não sabem por que querem ser ricas. As pessoas, elas querem ser bem-sucedidas financeiramente, mas na prática você percebe que elas não sabem por que querem isso. Ela quer ser rica porque quer ser rica. Ela não sabe o fardo que ela carrega consigo quando ela traz isso. Entendi. Porque às vezes você vê a vida do outro pela janela dos seus olhos e acha que aquilo é sucesso e é felicidade. Porque quando você está olhando pelos seus olhos, tudo é lindo, né? Mas é complicado mesmo, e eu entendo muito quando o pessoal fala assim, quando você está lá e você não tem dinheiro, eu acho que tira o peso, porque hoje você corre, eu uso a expressão correr atrás do rabo, né? Porque às vezes você passa o dia tanto correndo atrás do rabo que você não consegue enxergar o além. Você tem que parar e ver realmente aquilo que você quer. Mas eu acho que é difícil ainda. E você falou lá no início sobre tudo que eu faço é com propósito. Tá. E eu vejo você falando muito sobre propósito. E qual é o propósito do William? O propósito do William, eu acho que é transbordar na vida das pessoas. Eu acho que tudo é sobre pessoas. Eu acho que a vida que a gente tem hoje, muito provavelmente, ela tem que servir para trazer conforto para nós, para nossa família, mas acima de tudo, é para trazer conforto para outras pessoas. Posso aprofundar um pouco mais? Claro. Às vezes eu gosto de fazer isso. Tá muito na moda todo mundo falar, qual é o seu propósito? Ajudar as pessoas. Fazer o bem pelas pessoas. Fazer isso. Eu acho genérico. Tá. O seu transbordar na vida das pessoas, qual o resultado esperado que você quer disso? Porque às vezes eu tenho muito uma direção do que é o propósito, mas eu não tenho, melhor dizendo, eu tenho a direção do resultado que eu quero que a minha existência aqui esteja na pessoa. Tá. É isso, X. Mas qual é o meu propósito? Qual é a frase bonita que vai dizer exatamente isso? Na minha situação, eu não consigo falar de propósito sem falar da minha fé. Sim. Se você me permitir,
Oxe, nós estamos aqui amigos. Porque o ser humano, ele é um ser existencial. Uhum. O ser humano, ele sempre quer saber o que vem depois. Na minha fé, eu aprendi que existe um único objetivo de vida, que é ter uma eternidade. E se essa eternidade ela foi conquistada através de alguém que veio e morrer por mim, e eu só preciso acreditar que eu sou o pecador que ele veio realmente para salvar, eu tenho minha salvação. Agora, é só sobre isso? Vida abundante é só sobre isso? Não, porque vida abundante eu só vivo na terra. Então, propósito para mim é, cara, você me conheceu, não conheceu? Sim. Então agora você vai fazer o seguinte, vai por todo lugar que você for, me torna conhecido. Me torna conhecido por... Aquele que você conheceu agora torne conhecido. E não tem forma melhor de você tornar Jesus conhecido do que através das tuas obras. E aí eu não estou falando de carro, de casa, de dinheiro. Eu estou falando de famílias que não se quebram, estou falando de famílias que não se rompem em meio de tempestades, eu estou falando de famílias que não invertem valores. Propósito para mim é usar aonde eu cheguei, o dinheiro que eu tenho para beneficiar pessoas, é usar o conhecimento que eu tenho dentro do meu casamento para influenciar pessoas, é usar da estrutura do teto que eu construí para mim para fazer com que esse piso para os meus filhos os leve muito mais longe e construa um legado maior. Então, o propósito de vida para mim é muito mais profundo. E é bem diferente de transformar pessoas. E eu te provoquei isso porque sabia que tinha uma resposta além do transformar pessoas. Porque é muito genérico, né? É muito genérico. Agora sim, eu acho que eu entendo o seu propósito. Por exemplo, a caminho daqui, talvez o pessoal não vá saber e tal, a gente está numa parte da cidade de Brasília, em que eu transitei por aqui há uns... 10 anos atrás. Só para explicar para o pessoal, aqui a gente está no setor comercial sul, que é uma área comercial, mas que à noite tem moradores de ruas, pessoas com dificuldade, não é uma área nobre de Brasília, é um centro comercial. Assim, Quando eu cheguei aqui, Roberta, eu fui remetido a 10, 12 anos atrás, 10 anos atrás mais ou menos, quando eu vinha para cá naquela correria de ter que acessar o banco até 4 horas da tarde, quem nunca? Para pagar o cheque que tava voltando e entrar no banco para depositar dinheiro, aquela loucura. Aqui eu já troquei dinheiro com a agiota. Aqui eu já peguei... Rapaz, e eu fui esse empresário da vida real, que passou por desafio, que passou por dificuldade. As pessoas romantizam demais, porque quando olham pro Instagram, ela só vê onde você chegou, ela não sabe de onde você veio. E quando a gente fala de propósito, eu falo o quê? Cara, eu sou igual a você, eu vim dos mesmos lugares que você, eu já frequentei os mesmos lugares que você... Só que existe um tempo determinado para tudo debaixo dessa terra. Existe o tempo em que você vai plantar e existe o tempo que você vai colher. Agora, o que você está plantando? Qual o livro que você está lendo hoje? Quais são as pessoas que vocês estão se conectando agora? Porque se as pessoas querem sucesso, querem ser prósperas, mas elas não querem fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que muito relacionado a isso, Roberta, para nós que somos empreendedores, a gente precisa ser muito intencional em querer romper com esses nossos níveis. A gente precisa aprender com o erro do outro. Não precisa a gente errar para aprender, sabe? Sim. Então Sabe quem aprende com o erro do outro. Né? Exatamente. Você já deu algumas dicas aí para o empresário, que é ler, ser intencional, com quem que você anda. Com certeza. Mas qual é... Se você pudesse pegar um empreendedor que está ali travado no negócio dele e falar assim, ó, faz isso, porque agora a gente sabe que o empreendedor está consumido pelos próprios pensamentos e pelo próprio operacional. Às vezes é eu equipe, eu empresa, não consigo... E está começando ali a entender o que é gestão. Mas você fala assim, ó, isso é uma coisa que se você começar hoje, você começa a mudar no nível da sua empresa, de você como empresário. Poder da referência. Poder da referência talvez seja um dos maiores poderes que existem. Claro que tem duas coisas que te derrubam. Para todo mundo que está construindo alguma coisa nessa vida, a única coisa que pode te derrubar é o orgulho. É o ego. São duas coisas que te derrubam. É o ponto cego e o ego. E para quem tá dando muito certo na vida, ou para quem tá construindo algo, o orgulho é aquele que fala assim, cara, você não precisa de ninguém, você já é referência, anda sozinho, você não precisa de sócio. Eu só me basto. Eu sou o cara, você é quem estuda, tua esposa não sabe de nada, segue a tua intuição. Isso derruba a pessoa. Se eu pudesse falar hoje para o empreendedor, aquilo que dá certo e não tem como errar é o plantio ideal, poder da referência. Quem são suas referências hoje? Eu tenho várias referências.
Eu tenho referências da minha época do início de empreendedorismo, eu tenho referências que moldaram, talvez, o meu perfil de gestão, eu tenho referências que moldam o meu perfil comportamental, emocional, e eu não tenho dúvida de que ter a referência certa te impulsiona muito mais rápido. E eu digo porque no Brasil, principalmente aqui, cara, você não começa a empreender depois de fazer um PhD em gestão, em administração, em finanças, em gestão de pessoas. Você não faz isso. Não. Então, às vezes, a nossa própria referência é um amiguinho do nosso lado que está do mesmo tamanho que nós. E a gente não pode ancorar a nossa referência em pessoas que têm os mesmos resultados que nós. A gente precisa ancorar em pessoas que já romperam com esse nível. Só que, às vezes, é esse ego, é esse orgulho que não nos permite olhar para o lado. Às vezes, é o afundar demais no operacional que não te permite sentar em novas mesas para aprender como que as pessoas estão fazendo aquilo que você tem dificuldade. Como é que é a gestão comercial do cara? Como é que ele paga aquela comissão? Como é que ele faz a gestão de pessoas nesse sentido? Então, tudo isso você responde tendo uma boa referência. Isso eu tô aprendendo agora, porque, vou me denunciar. Eu tenho preguiça de ir em grupo de networking, de fazer aquelas reuniões, assim, eu tô me forçando a fazer agora e vejo que dá resultado. Agora, assim, 2, 3 anos pra cá. Até antes eu me escondia atrás de uma mesa porque eu não queria fazer essa parte. Mas eu vejo que dá resultado e que você tem que ir de coração aberto. Tem que ir de coração aberto. Porque se você for lá sem coragem de escutar as críticas, nem vai, porque aí você só vai caçar confusão. E falando em referência, eu estava assistindo um vídeo do Lázaro do Carmo, não sei se você assistiu, sobre referências. Não conheço. Ele é o cara que era gestor operacional do grupo Jequiti. É Jequiti, gente? Né? Do Silvio Santos. E ele falando de referências que ele foi contratar um CEO para uma das empresas. O que ele faz? Ele pega a empresa, entra, arruma a gestão e vai-se embora. Tá bom. E pega um lucro da empresa e vai. E ele falou que foi entrevistar uma pessoa que queria ser CEO, que estava como referência o Elon Musk. Tá bom. Aí ele virou e falou assim, cara, você está muito longe para modelar alguém para ser referência. Quão longe a gente deve ir para fazer essa modelagem? Porque tem muita gente que compara referência com comparação. Sim. Né? Comparação nunca é boa em nenhuma hipótese, porque se você compara com quem está abaixo de você, você acha que está numa zona de conforto muito legal, não precisa crescer. Eu sou se você se modela em quem está muito acima de você, talvez isso seja muito intangível, você desiste antes de começar. Sim. Eu acho que a referência, como eu te falei, a referência não necessariamente é de quem tem muito resultado. A referência, você pode ancorá-la em vários aspectos da tua vida e de preferência em pessoas que têm um resultado que você olha e fala, cara, dá para chegar. Vou esticar um pouquinho, mas dá para chegar. Até porque é muito provável que um cara que está nesse nível talvez não tenha condição de ser extraído o suficiente dele para resolver o teu problema de agora. Se o Elon Musk, por um lado, tem desafios muito grandes que você talvez nem conheça, talvez qualquer coisa que ele falar para você, talvez vai ser um nível de consciência muito baixo e talvez você não consiga absorver, né? Recentemente, inclusive, eu ia comprar a mentoria de uma pessoa conhecida nacionalmente, $200 mil a mentoria dele. Liguei pra Linda, falei, amor, eu quero comprar a mentoria e tal, porque vai ser massa e tal, vou andar no jato, vou andar não sei o que e tal, pra onde ele for e tal. E ela falou assim, tá, é teu momento? É teu momento de fazer essa referência para você. De fato, é o que faz sentido agora? Sim. Ou aquele mentorado dele, que está um nível abaixo, que é mais barato, faz mais sentido para ti nesse momento? Porque, às vezes, a gente quer sempre o melhor. Mas sabe aquela distância? Talvez, cara, você vai ficar 1 ano com ele, vai andar com o cara, mas você não tem nível de consciência para absorver o que ele tem para te ofertar. Não está no nível de consciência, nível de empresa, nível de pessoa, nível de família. Exatamente. E às vezes, uma coisa que eu aprendi de modelar também é você fatiar, né? As primeiras vezes que eu escutei sobre modelar, referência e tudo mais, eu ficava procurando, quem eu vou modelar? Cara, para mim, é muito difícil. Mulher da periferia, preta, quem que eu vou modelar? E eu procurava uma pessoa para modelar. E acho que muitas pessoas que estavam ali à minha volta também tinham muito essa dificuldade. Como é que vai modelar se eu não tenho uma referência? Se eu fechar o olho agora para você pensar por 5 minutos, eu não consigo dizer uma. O que eu usei como estratégia? Eu comecei a fatiar. Quem eu modelo nessa área, quem eu modelo nessa área, quem eu modelo nessa área.
peguei as referências macro e comecei a trazer para baixo, para ver as pessoas que estão mais próximas, para ir crescendo. Que eu acho que é alguma coisa que o pessoal busca muito. Vou modelar uma pessoa. Eu acho que não tem como uma pessoa só ser referência em tudo que você quer. Uma pessoa vai ser referência em família, uma pessoa vai ser referência em fé, outra em profissional, outra em negócios. Então, eu acho que essa estratégia de fatiar também funciona muito bem. Muito bem, sim. Você fatia hoje? Sim. Não é? Sim, eu acho que é muito sobre isso. Me conte uma coisa. Você falou da sua fé e vejo que você fala muito nas redes sociais. Na verdade, você é um fenômeno das redes sociais. 1 ano e meio, tá lá batendo tantos seguidores e tudo mais. Por que você entrou na rede social depois que, teoricamente, você não precisava? Eu acho que a nossa exposição ela tem que ser menor do que a nossa base. Tem muita gente que se expõe antes de ter uma base sólida, tem muita gente que mostra mais do que aquilo que realmente é, e, inevitavelmente, quando isso acontece, vai dar ruim. E eu sempre tive muito apreço por não querer expor além daquilo que eu era. Né? Então, é necessário que, de fato, a gente seja um ponto de atenção para nós sempre. Mas, atrelado a isso, eu tinha muitas crenças limitantes. Apesar de ser bem-sucedido financeiramente, de ter uma família legal, de ter, né, enfim, vou dizer o termo que a gente costuma dizer, zerado o jogo e tá vivendo uma vida, né, potencialmente próspera e tal, eu percebi que não é necessariamente sobre mim. Não é necessariamente... beleza, cheguei aqui, mas e agora? Qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer com isso? E eu tive muitas dúvidas antes de entrar na rede social, porque é um lugar que as pessoas se comparam demais. Você olha o carinha lá com 10 milhões de seguidores, você não sabe o que ele fez para ter 10 milhões de seguidores, mas você só quer entrar se você for para ter 10 milhões de seguidores. Às vezes você só quer fazer uma coisa se for para ter o máximo de resultado no curto prazo de tempo. E isso nos pega de vez em quando. Né? E apesar de ter sucesso empresarial, eu não tinha sucesso mental. Mas quando eu realmente rompi com algumas crenças, quando eu rompi com alguns achismos, eu de fato encontrei meu lugar. E aí eu percebi que eu poderia contribuir na vida das pessoas, agora sem o receio de me preocupar com o que elas pensam sobre mim, sem me preocupar o que vão falar sobre mim. Eu vou cumprir o que eu vim para fazer, independente do que as pessoas achem. Porque olhando de fora, você estava cômodo. Demais. Fez você de tranquilo, família linda, sua esposa é maravilhosa, ela sabe que eu sou fã dela. E vou pegar essa bucha para quê? Não é? E eu vejo que você usa suas redes sociais muito para falar da sua fé e do seu propósito. Sim. Também impulsiona seus negócios ou está totalmente desconectado? Não, eu acho que nós temos que ser... A Linda fala sobre isso, né? Nós temos que ser holísticos. 360 graus, ser a mesma pessoa, independente de qual é o meio que você permeia. Então, sim, eu acho que negócio, família, tem que andar junto, lazer anda junto, fé anda junto. Então, o Instagram, ele é essa vitrine que a gente tenta ser 360 graus ali, a mesma pessoa, independente da faceta que a gente está mostrando naquele momento. Então, sim, dá para conectar negócio. Eu sou muito intencional com o negócio, sim, porque eu não teria acessado pessoas relativamente grandes, né? Se a gente não tivesse uma vitrine legal, se a gente não fosse intencional em apresentar algo que realmente chame atenção, acho que isso existe, sim. Eu fiquei bem impressionado com a sua frase, será que eu estou no topo de ir para essa mentoria? E esses dias você estava sentado com o Thiago Negro, é o nome do rapaz do bonezinho, gente? A Bruna Velar. Bruna Velar. E ainda está tentando encaixar qual é o nível que você está. E uma coisa que eu acho interessante é a diversificação de negócios que você está fazendo. E eu escutei muito do meu avô, não coloque os ovos num cesto só. E a gente vai indo também para esse caminho. Mas, por empresário, qual o momento de diversificar? Ele no início, no meio? O que ele precisa fazer para começar a diversificar os negócios? Essa é uma frase muito perigosa, né? Talvez um tema muito polêmico, porque quando a gente entende que diversificação é importante, o momento certo, ele precisa acontecer de forma muito programada. Existe, de fato, um momento certo para isso. Por quê? Tem muita gente diversificando negócio antes de deixar esse prato girando.
Tem muita gente querendo diversificar negócio sem deixar a empresa dele madura o suficiente para ele olhar para o lado. Porque negócio, cara, ou você entra 100% e faz ele dar certo 100%, não tem esse negócio de, não, calma aí, deixa eu desviar o olhar para tentar outra coisa, porque se não der certo isso ou aquilo vai dar. Cara, você já tá fadado ao fracasso. Na minha opinião, é assim que funciona. Você não vai conhecer nenhum grande empresário hoje, desde os que você citou, Bruno Avelar, o Thiago Nigro, o próprio Elon Musk, nenhum deles diversificou negócio antes de ter algo muito sólido na mão. Por quê? É o poder do 100%. Você precisa ser 100%, entregar toda a tua energia, toda a tua dedicação naquele negócio. Não tem a margem para o erro. Se der errado. Cara, essa mentalidade já te leva para o fracasso. Então, você precisa ser 100% no negócio, dedica para ele, faz esse prato girar. O dia que você entender que, cara, hoje eu tô mais tranquilo, eu já consigo olhar KPIs, hoje eu já consigo olhar gestão, hoje eu já consigo olhar estratégia, ampliação, minha margem é boa nesse negócio, beleza. Aí eu começo a diversificar, mas eu tenho um braço forte, eu tenho um braço firme dentro daquele negócio, que é o meu olho dentro daquele negócio. E aí eu começo a diversificar. E, de fato, eu já cometi erros nesse sentido, porque eu já tentei diversificar antes de estar maduro para diversificar, já perdi dinheiro, porque é aquilo que eu disse, a gente às vezes erra pelo ego. Porque, cara, eu já montei um negócio, já montei 2, montei 3, deu tudo certo. A gente começa a pensar que onde você colocar a mão vai dar certo. Você começa a achar que a força está em você realmente escolher um sócio, independente da formação dele, independente dos princípios que ele carrega. Não, vai dar certo porque eu tô no negócio. E aí é que a gente quebra a cara. Sociedade é um assunto polêmico. Como é que você escolhe seus sócios? Sociedade é um assunto polêmico. Você conhece meu histórico, então não preciso nem falar, né? Se der certo a sociedade que eu tô planejando agora, essa semana, a gente vai para 46 sócios. Somando todos os negócios? Todos os meus negócios. 46 sócios. Você já reuniu todos juntos? Não. Amém. Não. Porque imagina. Vai ser casa de família. Casa de família. Mas eu gosto de ter sócio. Eu acho que sociedade é bom porque é um retrovisor que você carrega consigo para qualquer lugar. Se você é muito agressivo, você tem às vezes um sócio mais conservador. Acho que a união das virtudes, eu acho que te leva mais longe, te tira do comodismo. Todas as empresas em que eu era sócio sozinho, que era dono único do negócio, provavelmente eu não cresci na mesma proporção do que as outras empresas que eu tinha sócio. Mas como eu escolho o sócio? Eu escolho ele principalmente baseado no coração. Coração ensinável. Às vezes eu tenho um sócio que o cara é muito bom de gestão, o cara é muito bom com números, ele é muito bom, mas ele não carrega talvez um coração que ouve, um coração que sabe que pode estar errado, um coração que pede desculpa. E o maior desafio é você sentar com alguém que não está disposto a ouvir. Então, em algum momento, você vai ter conflito, você vai ter desacordo. E aí, esse sócio que você escolheu, ele está disposto a sentar para ouvir, para mediar, ou ele é o tipo do cara que, cara, se não for do meu jeito, eu tô fora, me paga a minha parte, eu vou seguir meu caminho. E isso existe demais da conta. Então, hoje, cara, eu prefiro aquele sócio. E assim, eu escolho muito bem, tá? Não tô falando que o cara tem que ser 100% coração e não sei o quê. Não é assim. O mundo dos negócios, ele visa lucro. Então, você tem que escolher cara que tem sangue no olho para fazer dar certo. Mas entre um cara que tem coração ensinável e um cara exclusivamente de gestão, que só olha número, que não liga muito para princípios, cara, eu corro desse camarada. Como é que você descobre se o cara é bom de coração? Geralmente, vou te dizer assim, a gente vai fazer uma... Você tem que ter o tempo de namoro, né? Tá namoro, bom. Noivado, depois Pra mim, sociedade é igual casamento sem os benefícios. Tá bom. Dos casamentos. Mas como é que você descobre um coração ensinável se num casamento você também demora muito tempo para conhecer outra pessoa? Como é que você... Cara, esse pode ser meu sócio. Bom... Porque, eu vou te dizer por que da pergunta. Cara, eu vejo muito podcast, muita coisa, você tem que fazer isso. Tá, mas como é que eu faço isso? Tá. Porque é lindo, mas como? Por isso que eu até aprofundo nas coisas aqui. Eu uso 2 ferramentas. Ai, meu Deus. A primeira delas. Não, muito simples. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Viaja com ela por 15 dias. Fica 20 dias viajando com ela. Ai, Jesus. Você vai saber como é que ela trata você, como ela
trata as pessoas em volta dela, você vai saber como é que ela liga para a família dela e conversa com a família dela quando tá longe. Você vai saber sobre quais assuntos ele conversa quando tá longe. Porque uma coisa é eu conversar com você que em 1 hora você vai ter uma percepção sobre mim, mas isso não quer dizer que seja uma verdade. Eu me mostrei daquilo que eu quis mostrar. Mas em 15 dias, 20 dias, eu viajei para a China agora, 30 dias, com mais 3 sócios. Eu acompanhei. Nós viajamos por 30 dias. Ninguém consegue se esconder ou não mostrar aquilo que ela é por 30 dias. Então, ali eu vou saber exatamente como ele trata a família, como ele trata pessoas, como ele trata sócios, como ele trata... E isso, para mim, é muito importante. E se ficou a curiosidade para alguém, todos eles passaram no teste. Eu ia perguntar, mas ele falou antes, olha, já ia perguntar. Alguém reprovou? E são pessoas que são referência para mim. São sócios de longa data e que, cara, eu não tenho o mínimo receio de, cara, tá fazendo gestão errada, tá me roubando, tá tirando vantagem. Cara, eu não tenho o mínimo receio. Por quê? Porque eu os conheci previamente. Grandes M&As, grandes negócios, a gente fez um M&A agora de quase R$1 bilhão. Quando o cara veio nos visitar para nos comprar, ele não quis saber o que eu faço dentro da empresa, como é que eu faço gestão. Não, os números estão lá, Ernst Young, já fizeram todo as DDs que foram necessárias como empresa. O cara queria saber de onde eu vim, quem era meu pai, o que eu fiz. O cara quis conhecer minha essência. Por quê? Você faz negócio cada vez mais com pessoas. Porque, cara, maquiar as coisas é muito fácil. Muito simples. E o segundo motivo, a segunda ferramenta que eu utilizo para escolher sócio, eu consulto aquele único que já viu meu futuro. Tá certo. É isso aí. E espera ele responder? Espero ele responder. Porque às vezes a gente consulta, mas não espera, né? Essa ansiedade, ela é grande, né? Me diga aí você vai de novo, me diga aí, não vem nada, aí você fala, acho que é o sim. E outra, consultar aquele que futuro não é tão simples. Cara, talvez seja a tarefa mais árdua. Porque se ter um feedback de alguém em 20 dias de viagem, cara, isso é 1 mais 1. Sim. Agora, onde é que Deus fala contigo? Eu tenho minhas dúvidas se Deus fala contigo em qualquer lugar. Eu tenho minhas dúvidas se... Eu sou assim, eu não sei, às vezes eu não sei se é ele. Tu tem essas coisas? Às vezes eu olho assim, e cara, veio pra mim e falei, será... Porque essa talvez seja a arte da comunicação. A comunicação ela tem 5 elementos. Eu aprendi isso esses dias. Você tem o mensageiro, o receptor, você tem a mensagem, o código. Mensageiro é Deus. Sim. O receptor é você. A mensagem, a palavra dele. Ela não dá para atualizar, não dá para dar upsell, não tem downgrade, não dá para tirar nada. Se quer dar certo na vida, vê o que tá escrito ali, cara, segue, não tem como dar errado. Você tem um código, ele fala através da mensagem, da palavra, ele fala através de pessoas, ele fala através da tua esposa. Às vezes você não quer ouvir, mas ele fala. Às vezes você foi bonzinho, né? Ele fala através de sonho, E só que tem um 5º elemento, que é o ruído. Qual é o ruído? O 5º elemento de uma comunicação se chama ruído. Você pode ter o emissor, o receptor, a mensagem, o código, mas se tem ruído, você tem dificuldade de entender o que está sendo falado. Às vezes a gente quer ouvir Deus, mas a gente dá ouvido para pessoas que não estão conectadas. Você dá acesso para pessoas que não dão destino. Você deixa com que pessoas que nunca construíram nada dão opinião sobre pessoas que estão construindo. A gente costuma dar acesso a pessoas e isso tudo é ruído. São coisas que a gente atrai e que daqui a pouco Deus tá lá gritando, falando, não faz sociedade com esse cara, não. E tu tá lá. E você tá lá ouvindo fulano, mas esse cara é gente boa. Mas esse cara aqui e tal. E você acaba tomando a decisão errada. Então, essa segunda ferramenta é a mais poderosa, mas muita gente não tá preparada para receber. Ou então tem que levar porrada, né? No meu caso, pra gente estar aqui hoje, eu sou igual a você. Se fosse há 1 ano atrás, eu não estaria aqui aparecendo no Instagram, essas coisas, de jeito nenhum. Eu tive que levar umas 5 porradas em 5 lugares distintos para poder entender que era isso mesmo que era para fazer. E eu acho que tem uma outra coisa também que valida isso tudo, é que se eu puder ter a licença poética para complementar, eu acho que depois do ruído, para você ter certeza, é como você se sente depois que tomou o passo. Tem que ter paz. Se você está em paz com o passo que você tomou, aí foi o caminho certo. Você escutou direito. Quando você fica inquieto, essa talvez seja um dos códigos que Deus usa, tá? A inquietação, aquele sentimento de, cara, será que eu tô realmente fazendo a coisa certa? Porque, às vezes, a resposta, ela tá lá, mas a gente não... Muitas vozes nos impedem de ter certeza.
Pergunta que a gente faz aqui sobre sociedade, a gente falou sobre sócios. E a sociedade da vida e nos negócios, funciona bem? Porque a Linda é sua sócia em tudo, né? Nos negócios, em casa, para mim, no maior projeto de vida, que é ser pais. Funciona? Funciona. Como é que você faz para funcionar? A Linda tá comigo desde quando eu fundei minha empresa em 2007. 2008. A gente não se relacionava. Ela foi minha primeira funcionária. Mas alguns anos depois, eu acho que a rescisão estava tão cara que eu falei, Camila, vamos casar que... É mais fácil 50% do que a rescisão? Ixi, a rescisão tava cara. Porque não tinha nada, 50% de... né? Mas funciona bem. Eu acho que, de fato, uma pessoa que olha alinhada com você para um futuro, cara, é o que o homem precisa. É o que o ser humano precisa, porque quando você tem alguém que te estimula, que fala assim, vambora, vamos pra cima, vai dar certo, vamos fazer esse negócio. E às vezes você tem medo de entrar no negócio, mas ela tá ali falando, não, vamos pra cima, vamos fazer o negócio acontecer. Ela foi uma das pessoas que me estimulou a entrar na rede social. Então, assim, tem passos que você só vai conseguir dar com o sócio. E o sócio da vida, cara, talvez seja mais importante. Com certeza. Nossa, já estamos acabando. O meu opressor do tempo ali tá acelerando o relógio, né? Tem uma pergunta. A gente começou ali com o que o ChatGPT falou do William. Tá bom. O que ele é. E vamos ali, sem medo de ser mórbido, né? Lá na lápide do William. Quando tudo se for, pelo que você quer ser lembrado? Eu nunca pensei sobre isso, não, tá? Que bom. Olha, pergunta inédita. Nunca pensei sobre isso. Talvez... Fez a diferença. Fez a diferença. Acho que é a única frase que eu gostaria que tivesse escrito. Que eu acho muito... E assim, a gente se conheceu 1 ano e meio, mais ou menos. Mais ou menos. Ele é louco, né? Nem conheceu a pessoa, no mesmo dia já deu o carro dele para eu dirigir. Graças a Deus eu não bati. Então tá bom. Tá bom. Mas a distância que tem do William, que você vê do que o William é. Eu acho que essas oportunidades são muito para você mostrar quem você é. Às vezes, a rede social tem um recorte tão pequeno que acaba não vendo. Porque desde que a gente conheceu, eu vi que você tem um coração grande, é um cara de fé, um cara família, um cara que, antes de tudo, pensa no outro, nas pessoas. Eu lembro que logo em seguida eu fui na Febra CIS, estava o pessoal fazendo o método CIS, estavam seus colaboradores lá, que eu fui até ver. Então foram quase todos, né, que vocês mandaram para lá. Então, assim, o recorte da rede social pelo que o William é apenas, assim, um pouquinho. Eu acho que quem tiver a oportunidade de te conhecer, e acho que aqui nesse podcast vão saber muito mais sobre o William, a pessoa, porque antes de um CNPJ sempre vai ter um CPF. E se o CPF não estiver bem, se não estiver forte, o restante não vai acontecer. E eu queria que você deixasse um recado para os empresárias que estão aí naquele momento que não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, tá naquele momento da empresa que está tudo travado e tá à beira de desistir por causa do caos. O que você dá de recado para eles? Bom, como você já me permitiu pronunciar sobre a minha fé, mesmo quando eu comecei a minha empresa, eu sei que eu fiz o que precisava ser feito, eu me conectei com pessoas que me levaram para um próximo nível, trabalhei pra caramba. Você nunca vai ver alguém que deu certo na vida que não tenha trabalhado muito, que não tenha acordado cedo, que não tenha se conectado com pessoas. Mas, no meu caso, mesmo tendo feito tudo isso, eu reconheço que não... O que eu fiz foi uma fração. Porque por trás eu tinha alguém que velou por mim, que me fez conectar com pessoas certas, que me deu saúde para prosperar, que me deu sabedoria para tomar boas decisões. E hoje, com a consciência plena do que é começar a empreender, sem nenhum conhecimento e chegar onde eu estou hoje, sabendo que tudo depende de alguém que já viu o teu futuro, já te acessou no futuro e que hoje está aqui te dando toda a condição de tomar boas decisões, seguir princípios e valores e sabendo que elas vão me levar para a próxima estação onde ele já está me esperando, a dica que eu daria é, cara, conecte-se com Deus. Consulta sempre aquele único que já viu o teu futuro, esteja sempre atento para não ferir valores, porque o princípio que você quebra hoje, certamente ele pode te quebrar amanhã e talvez você não tenha uma nova oportunidade de recomeçar. Trata teu negócio como 100%
cara, tem que dar certo hoje, tem que dar certo agora. Não quebre princípios. Cara, tem que ser inegociável. Princípio da verdade, princípio de você realmente ser generoso. A pessoa mais murrinha do mundo, se ela soubesse que ser generosidade leva a pessoa para prosperidade, ela seria generosa só para poder conseguir chegar lá. Então, generosidade eu acho que é o caminho, consultar aquele mundo que já viu seu futuro. É tudo que a gente precisa. Fechando com chave de ouro, né? Fechando. Deixe sua rede social, como é que o pessoal te acha, porque eu acho que tem gente que vai querer saber mais um pouquinho, te seguir. Como é que acha o William aí nas redes agora que ele tá todo blogueirinho? Segue lá, @William Mendes Rezende. Estamos lá no Instagram. Só no Instagram, por enquanto. Só no Instagram. Ó, YouTube, ó, quem sabe. Não, aí a gente deixa pro seu podcast. A gente fica por lá. Obrigadão, foi um prazer. Foi melhor do que eu esperava. E agradeço pela sinceridade, o coração bom de estar aqui, a disponibilidade de estar compartilhando com as pessoas que estão assistindo a gente sua jornada de fé e transformação, de realização, que você foi lá e conquistou. Obrigado, tamo junto. Pessoal, a gente fica aqui com mais um Rocast. Fique ligado, assista aqui e compartilha, porque esse episódio tem chaves para você levar para a vida. Então, compartilha, segue, curte. Tchau, tchau.